Bora sim, bora tá gravando, muito bem. Bora lá, pessoal, todo mundo animado, todo mundo querendo já entender o que que a gente vai fazer. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a entender como vai acontecer essa mentoria. Eu estou olhando para os dois lados, eu estou com duas telas, tá? Então, quando eu estiver olhando aqui para o meu lado esquerdo, onde eu estou com a mão levantada, talvez para vocês seja o lado direito por conta da câmera, é porque eu estou olhando para uma tela. Quando eu estiver olhando para cá, é porque eu estou olhando para a câmera que está ligada aqui direto, bem de frente para mim aqui, tá? Isso, agora sim está compartilhando a tela. Muito bem, vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Sim, estou vendo o Igor balançando a cabecinha ali, show de bola, muito bem. Então, de forma oficial, sejam bem-vindos à tribo de vendas. E o que que a gente quer construir aqui, gente? A gente está querendo construir, a partir de agora, uma tribo mesmo, por isso vem esse nome, uma tribo, um conjunto de pessoas que são focadas em vendas e que em breve vão alcançar aí salários a partir de 10K mais. Então, por isso que tem esse nominho, por isso que quem entrou na página viu lá o 10K mais, que é ganhar mais de 10 mil reais por mês. Esse é o objetivo da mentoria e é isso que, pelo menos, é a minha intenção de ensinar para vocês o que eu fiz no decorrer de toda a minha trajetória na área comercial, que nós estamos falando aí há mais de 15 anos. Sou velho não, tá, gente? É porque eu comecei muito novo. Mas a ideia é que eu traga para vocês, a partir de agora, processos, procedimentos, coisas, sistemas, pagos e gratuitos, abordagens, organização, que eu fui construindo ao longo de toda essa experiência com o objetivo de que vocês também possam alcançar esse nível que a gente chama de vendedores de alta performance, tá? Aqui, a gente não vai ficar falando de coisas milagrosas ou de truques mágicos ou de fórmulas secretas, tá, gente? Aqui a gente vai falar de coisas e métodos que foram de fato testados. Como eu disse para vocês, tem mais de 15 anos que eu trabalho na área comercial, tanto vendendo quanto liderando times de venda, e a ideia é que eu traga para vocês, na prática, coisas que eu entendi que funcionou durante todo esse tempo, para que vocês possam, de fato, aplicar no dia a dia de vocês, principalmente quem já trabalha com vendas, aquilo que realmente funciona. Os meninos que trabalham na Docta aí, trabalham direto comigo, João, Maria Clara e os outros que não puderam entrar, eles sabem, né? A gente testa coisas novas todos os dias. E aqui, durante os últimos 15 anos, a ideia é que eu traga para vocês aquilo que de fato já funcionou. Então, tudo aquilo que a gente já testou, que eu testei e não funcionou, eu já coloquei de lado. E tudo aquilo que funcionou, tudo aquilo que de fato fez sentido e melhorou, seja o meu resultado, seja o resultado da minha equipe, a gente vai passar para vocês poderem, ao longo dessas semanas, aplicar, tá? Qual que é a principal diferença entre vendedores? E aí, entre os vendedores de sucesso e os que não têm sucesso. Existem vendedores que simplesmente acordam e vão trabalhar um dia após o outro. Os meninos que trabalham comigo veem eu falando isso quase que todo dia, né? E vender, ao contrário do que muita gente imagina, não é ser bom de lábio, né? Tem muita gente que fala assim, não gosto de vender, porque para vender tem que ter muita lábia, eu não gosto de ficar conversando, eu detesto ficar insistindo as coisas para as pessoas. Só que, na verdade, não é isso que é vender. Vender, na verdade, existe método, existe processo. E independente da empresa que você trabalha, ou melhor, independente do segmento e do que você vende, a forma de vender qualquer produto, do fim ao cabo, ela basicamente é a mesma. Então, existe o início, o meio e o fim para se vender qualquer coisa, seja um produto físico, como um celular, está aqui na minha mão, seja um serviço, como um curso de graduação que o João e a Maria Clara falaram ali, que vendem. E o que, que a gente vai fazer daqui para frente? Qual que é a nossa ideia? Essa aula ela não é uma aula muito comum, como vocês vão acostumar a ver nas próximas segundas-feiras e na plataforma. Nas próximas segundas-feiras, a gente já vai, de fato, passar algo bem na prática, tá? Então, vou dar um exemplo de semana que vem. Na segunda-feira de semana que vem, nós já temos um tema definido.
Quem entrar na plataforma ou quem já entrou, já viu lá que tem um tema rotina 20-20-20. O que é isso? Isso é um tema, é um assunto, é um procedimento, é um processo que na próxima aula eu já vou passar isso para vocês. Mas para que a gente possa chegar na próxima aula com esse tema, a gente precisa ter essa preparação, que é a aula de hoje, mais o que eu vou pedir para vocês fazerem durante essa semana. Alguns já fizeram, outros ainda não fizeram. O João e a Maria Clara, por exemplo, o João tem certeza, a Maria Clara ainda não olhei na planilha certinho, mas o João tem certeza que já fez. Primeira missão que eu preciso que vocês façam para mim. Eu preciso que vocês preencham para mim um formulário que eu chamo de questionário raio-x, tá? O que é esse questionário raio-x? É um questionário que tem algumas perguntas, o João até brincou que é um questionário grande, de fato ele é um pouco extenso mesmo, mas ele é individual, cada um vai fazer e responder de acordo com o seu dia a dia, com a sua vontade, com a sua meta e com o seu desejo. E com base nesse questionário que vocês vão preencher para mim, que eu vou conseguir moldar a nossa assistência para cada um de vocês. A mentoria, ela é uma só para várias pessoas, mas o suporte que vocês vão ter, ele vai ser muito individualizado. E cada um vai ter um suporte de acordo com a sua necessidade, com o seu ponto mais necessário de ajuda e a sua meta pessoal. Porque a meta do João pode ser diferente da meta do Igor, que é diferente da meta da Sabrina, que é diferente da meta da Sheila. Estou lendo os nomes na tela aqui. Então, essa é a primeira missão. Um outro ponto que é muito importante, né, que a gente reforçar e a gente precisa fazer esse pacto aqui hoje. No primeiro slide tinha um termo escrito que não é mágica e nem fórmula secreta. E eu preciso fazer um pacto com vocês. Eu preciso da dedicação de vocês durante esses 90 dias de mentoria, tá? Lucas, o que é essa dedicação? Significa que todo dia de noite eu vou ter que parar minha vida e entrar online com você? Não. Nós vamos entrar online uma vez por semana. Então, super tranquilo. Mas existem coisas que eu vou passar para você, tanto nessa mentoria, tanto nesse dia ao vivo, quanto nas videoaulas que vão ter na plataforma, que elas precisam ser executadas. Por quê? Porque não adianta a gente vir para uma aula, para um vídeo, assistir, ouvir, ler, se na prática eu não vou conseguir ou não vou aplicar aquilo no meu dia a dia. Então, a gente precisa fazer esse pacto para que a gente possa, de fato, chegar no final dos 90 dias e encontrar aquele resultado que vocês vão preencher para mim lá no questionário. Por que eu tenho um questionário e lá tem uma pergunta que é bem objetivo? O João até até estava falando comigo mais cedo essa pergunta. Aonde você quer estar daqui 90 dias ou qual é a sua meta daqui 90 dias? Eu só consigo fazer vocês chegarem nessa meta de 90 dias que vocês vão colocar lá para mim, se vocês se comprometerem comigo nesse processo, que é uma jornada de 12 semanas, que é um compromisso semanal de uma execução e que no final, se você cumprir exatamente aquilo que a gente vai discutir, e eu vou orientar individualmente de acordo com cada particularidade, eu garanto para vocês que vocês vão chegar no objetivo. Esse objetivo pode ser os 10 mil reais por mês? Pode. Então, isso vai depender de como é o lugar que você trabalha, de qual é a forma de remuneração que você tem e de como a gente vai emplacar tudo isso nos 90 dias. Como pode ser que os 10K mais não vai chegar daqui a 90 dias, mas a gente vai conseguir desenhar esse plano para você, para que você enxergue em qual é o momento que esse 10K mais vai chegar na sua vida. E, não é conversa para boi dormir, e não é promessa que eu estou tirando de trás da minha orelha. Como eu disse há minutos atrás, o que eu vou passar para vocês é exatamente o que eu fiz ao longo de 15 anos da minha carreira, que fez eu chegar aonde eu cheguei, na posição que eu estou hoje, tá? Então, avançando mais um pouquinho. O que a maioria dos vendedores, e aí eu estou falando agora com vários vendedores que estão com a gente, e vários vendedores vão ver a gravação dessa aula depois, passa no dia a dia. Primeiro tem uma questão que, assim, é clássica, né? Nem sempre o problema de não vender mais é falta de informação. Porque, de fato, a gente vive numa era que informação é ilimitada. Se você entrar no YouTube, de graça, sem pagar nada, tem inúmeras pessoas falando de qualquer tipo de assunto, e ainda mais se a gente for falar de venda. O que tem de vendedor ensinando no YouTube de graça não tá para brincadeira. Mas, às vezes,
é a falta do método certo, encaixado para o lugar que eu trabalho, para o produto que eu preciso. Então, a informação ela tem a riveria e de graça para todo mundo ter acesso. Mas, às vezes, falta eu entender qual é o método correto para eu aplicar no lugar onde eu trabalho e o principal, um método que vai encaixar no meu ritmo de e eu vou conseguir executar. Outro problema que acontece muito, às vezes eu até tenho método, mas falta um pouco de constância. Eu faço hoje eu faço isso, mas amanhã eu não faço, depois eu deixo de fazer porque eu esqueço, aí no terceiro dia eu falo, hoje eu não vou fazer isso não, eu volto a fazer isso amanhã. Isso é muito comum, inclusive, para quem tem TDAH, né, gente? Que é o tal de deixar para depois ou a procrastinação. Estou falando aqui uma pessoa, estou no meu lugar de fala agora. Ter consistência é muito difícil. Ainda mais ter consistência em repetir a mesma coisa todos os dias. E o último, que na maioria das vezes é o que mais acontece, e é um dos principais problemas que fazem com que vendedores como nós, que somos pessoas normais, não consigam chegar em resultados extraordinários. Sabe o que é? É falta de execução do básico. Às vezes, gente, a gente tenta ficar inventando a roda, fica tentando inventar coisas, fica tentando fazer coisas muito mirabolantes. Mas no fundo, no fundo, no fundo, na maioria das vezes, quando a gente está falando de venda, o que vai mais trazer resultado para a gente é o arroz com feijão bem feito. Essa é a grande realidade. Eu sei que o Igor faz contabilidade, e existe um termo lá na contabilidade que 20% dos seus atos vão trazer das suas, desculpa, 20% das suas ações são responsáveis por 80% do seu resultado. Trazendo para a nossa linguagem, o que isso significa, gente? Que os 20% é o feijão com arroz. É aquilo que eu preciso fazer bem feito todo dia, com muita atenção, e o principal, bem feito. Se eu fizer 20% do que eu tenho que fazer muito bem feito todos os dias, geralmente isso é responsável por 80% do resultado que eu vou ter no final. E isso vale para tudo, gente. Seja 80% do total de dinheiro que eu vou ganhar, seja 80% do total de vendas que eu vou fazer, seja 80% do sucesso que eu vou ter em determinada ação. E isso vale para quase tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E trazendo para a nossa realidade enquanto vendedor, nós estamos falando que pequenas ações, ou seja, 20% das ações do meu dia, se eu fizer ela muito bem feita, isso vai trazer 80% do meu resultado lá na frente, tá? Tá, e qual que é a realidade de um vendedor comum? Eu tenho certeza que 90% vai enxergar e vai ver isso aqui. Primeiro, trabalha muito. Trabalha 24 horas por dia, né, João? Né, Maria Clara? Nosso call center lá, tem dia que o menino chega lá 8 horas da manhã e dá 8 horas da noite, está lá até agora trabalhando e não para, e tem que ir correndo atrás da meta, e porque eu tenho que fazer, e a gente entra numa ilusão que o que vai trazer resultado para a gente em venda é trabalhar muito. E eu estou falando com vocês com muita sinceridade no coração. Nem sempre trabalhar muito em horas é o que vai fazer a gente ter resultado exponencial quando a gente está falando de vender, tá? Outra coisa que é quase que unânime para qualquer pessoa que trabalha com venda. Gosta e vive no improviso. Gente, isso aqui, esse negócio aqui de viver no improviso, isso aqui é quase que... não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, mas assim, é quase que unânime para todos os vendedores. Sabe por quê? Porque a gente que é vendedor, a gente tem muita resistência em organizar o nosso dia. E eu estou falando porque eu sou vendedor igual vocês, e a gente, às vezes, tem uma resistência em organizar o nosso dia. Por quê? Porque a gente tem no nosso subconsciente que eu não preciso me organizar, eu só preciso trabalhar mais, que é o primeiro ponto. E quando eu faço isso, eu vivo no improviso. O que é viver no improviso, gente? É viver um dia após o outro. O vendedor clássico, raiz, ele todo dia chega para trabalhar como se fosse o seu primeiro dia no trabalho. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem organizado e ele não tem uma sequência lógica de continuidade. O que eu quero dizer? Ontem eu fiz isso,
amanhã eu vou chegar para dar continuidade nisso que eu estou fazendo. E eu não estou falando que ontem eu liguei para 10 pessoas e a continuidade disso é ligar para mais 10 pessoas. E quando a gente vive no improviso de não ter uma organização, e essa organização vocês vão ver isso comigo nessas 12 semanas, vocês vão perceber que nem sempre o que faz vender mais é todo dia fazer a mesma coisa na correria, no improviso e fazer mais. E entrar naquela ânsia de que eu preciso fazer 10 vezes mais hoje do que eu fiz ontem para eu conseguir vender mais. Porque isso traz o quê? Traz o vendedor que na vida real ele não tem uma previsibilidade do que ele vai fazer. Ou seja, eu só trabalho muito, vivo no improviso, e isso automaticamente faz com que eu não tenha previsibilidade do que eu vou ganhar no final do mês. A maioria de vocês trabalham e ganham comissionamento, por isso que existe essa palavra previsibilidade. E um dos benefícios que tem de quem trabalha com vendas, e principalmente de quem trabalha com bonificação, recebe comissão por venda ou por produtividade, que é o caso dos meninos da Docton, que é o caso das meninas da Coelho, que é o caso da Raquel lá na cooperativa, que eu sei que provavelmente ela deve ganhar comissão por venda de produtos que ela faz. A gente tem um benefício na nossa profissão, gente, que é a gente poder saber quanto a gente vai ganhar. Diferente de quem trabalha por salário fixo e conta só com aquele fixo. Então, vou dar um exemplo de quem é auxiliar administrativo na Docton, né, o lugar que eu trabalho. Ele lá, independente se ele trabalha muito ou pouco, se ele entrega muito, se ele produz muito, se ele faz muito, o salário dele é fixo. Ele não tem condição de ganhar mais, a não ser quando ele for promovido para uma próxima função. A gente não. A gente que é vendedor, a gente tem um privilégio de saber que quanto mais eu produzo e vendo, mais dinheiro eu coloco no meu bolso. E isso chama o quê? Previsibilidade. Então, quando eu entendo todo esse processo que vocês vão entender nesses 12 meses, você já começa no dia 1º, planejado, sabendo quanto que você vai ganhar daqui a 30 dias se o seu processo de venda for muito bem executado. E isso é um dos benefícios que a gente tem, enquanto vendedores, de quem tem essa organização, de poder fazer conta e, de fato, contar com aquilo ali. Né? A gente não costuma brincar assim, que vendedor, às vezes, faz conta com dinheiro que não existe. Né? Tem muito meme, inclusive, no Instagram, que você vê, da galera que fala assim, né? Tem muito meme assim, eu estou aqui fazendo conta com a comissão que eu nem sei se eu vou ganhar mês que vem, porque eu nem sei vender. E se a pessoa, gente, se o vendedor consegue compreender esse passo a passo, ele consegue começar o dia 1º com segurança que mês que vem, se eu bater essa meta, vezes tantos reais de comissão que eu ganhei, eu posso contar com esse dinheiro, porque isso é certo. Geralmente, o quarto ponto de realidade de todo vendedor é que, geralmente, ele está travado até R$5.000, às vezes até menos, um pouquinho de 3, mas dificilmente ele consegue ultrapassar a barreira dos R$5.000 quando ele ganha comissão, porque eu trabalho muito, mas não tenho organização, vivo no improviso. Eu não sei quanto eu vou ganhar mês que vem. Naturalmente, esse vendedor ele fica travado até os 5K. Ele não consegue ultrapassar isso. E aí, resumindo isso tudo, falei até no slide anterior, né? Sempre vive recomeçando do zero. É como se todo dia eu acordasse e eu fosse trabalhar como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quanto eu vou vender e eu não sei como é que isso vai acontecer. E aí eu vou, como diria aquela música famosa, né? Deixa a vida me levar, vou levando, e aí o que vier, veio e tá bom. Só que tem um ponto que é muito importante, e é por isso que vocês estão aqui hoje comigo, tá? Por que nasceu a tribo? Porque, como eu disse para vocês, existe um método, né? E não fui eu que inventei isso sozinho, e aí deixando isso muito claro para vocês, eu não criei isso sozinho, tá? Isso aqui foi com base em 15 anos, primeiro, de experiência, e segundo, estudando muito, tá, gente? Então, tudo isso que eu estou passando para vocês é porque eu estudei, paguei, às vezes, fiz uma coisa, uma outra mentoria, um outro curso, trouxe, apliquei, viu que dava certo, que não dava, e hoje eu estou passando aqui para vocês. Para quê? Primeiro, para a gente entender que vender e ganhar dinheiro com venda não é sorte. Esse é o primeiro ponto. Não existe vendedor que ganha bem na sorte. Aí eu vou falar categoricamente com vocês. Vendedor que ganha dinheiro na sorte, geralmente ele ganha dinheiro uma vez só. Ele vou dar um exemplo de corretor, que geralmente ganha bem, porque ganha um percentual
do imóvel que ele vende. Estamos aqui falando de corretagem de imóveis, né? O cara que é imóveis. Então, geralmente, se ele está cobrando ali a tabela do Cresci, ele está cobrando 5%. Pô, se ele vender um imóvel de R$ 1 milhão, 5% dá quanto? 50 mil? Se tiver feito a conta errada, alguém me corrige aí depois. Então, pô, o cara fez 50 mil em uma venda. Mas se é sorte, provavelmente ele não vai conseguir fazer de novo. Agora, se ele conseguiu fazer essa venda porque ele está seguindo um método comprovado de como vender casas de luxo de R$ 1 milhão, pode ter certeza que ele vai repetir essa venda algumas vezes, como existem corretores que só vendem e sobrevivem de venda de imóveis de alto luxo, porque ele entendeu que vender um imóvel de alto luxo não é sorte. É simplesmente entender qual que é o processo para fazer essa venda, e a partir do momento que eu entendi isso, eu só preciso fazer o quê? Replicar. E automaticamente replicando, eu vou conseguindo fazer a venda. Porque isso é um processo, gente. Vender, independente do que você vende, onde você trabalha, vender é um processo que tem um início, um meio e um fim. E para ter um processo bem desenhado, não tem como fazer se não tiver rotina. E todo vendedor de sucesso, ele tem uma rotina extremamente regrada, ao pé da letra, e geralmente é difícil ele sair daquela rotina. E aí eu vou sair um pouco da profissão de vendedor e vou falar de outras profissões. Vamos pegar empresário, por exemplo. Pega aí qualquer empresário bem-sucedido que você conheça, que tem um negócio que deu certo, que teve sucesso. Pega o lugar que você trabalha, por exemplo, e observa se o dono daquele lugar ali, ele não tem uma rotina clara, objetiva, e que é tipo assim, faça chuva ou faça sol, eu vou cumprir a minha rotina. Vou trazer um outro exemplo muito particular para vocês aqui, que não tem nada a ver com vender agora, nem de empreendedorismo, mas só consegue fazer quem tem rotina. Academia. Estou eu aqui precisando de ir para academia, mas eu tenho uma dificuldade em conseguir colocar na minha rotina ir na academia todos os dias. Agora, adianta eu reclamar que eu não tenho o corpo que talvez eu queria ter, né, definido, se eu não consigo ir na academia todos os dias? E aí adianta eu falar que o cara que tem um corpo talvez todo definidão lá porque eu posso falar que é sorte? O cara tem um corpo do jeito que ele tem, porque é sorte dele. Não é, porque o cara pôs na rotina dele. Então, faça chuva ou sol, a academia faz parte da minha rotina. E agora, trazendo de novo para a venda, que é o nosso foco aqui, isso é uma construção semanal, gente. Então, a proposta da tribo é trazer esses 4 pilares para a gente. Primeiro é a gente entender de uma vez por todas que quem tem sucesso com venda não teve sorte na vida, é abolir isso da nossa crença. Segundo, que existe um processo que a gente precisa seguir, porque se não é sorte é porque existe um processo. Terceiro, a gente precisa emplacar uma rotina. Então, durante essas 12 semanas, eu vou passar para vocês várias rotinas que fazem parte de vendedores de sucesso. E, por fim, é ter um compromisso, e a gente nasceu para isso, para que a gente consiga construir esses processos e essas rotinas através de uma construção semanal. E aí aqui nós estamos falando de 12 semanas que nós vamos estar juntos a partir de agora, tá? Vou seguindo aqui, até agora ninguém perguntou, nem abriu o microfone, eu vou seguindo aqui. E eu tenho certeza que você entrou nesse jogo por quê? Primeiro, você acreditou que nós vamos ter 12 semanas de transformação. Então, é um trimestre, são 3 meses inteiros dedicados a uma evolução comercial estruturada, com focos estratégicos. Então, você vai notar comigo que durante 12 semanas, a gente vai trazer para vocês 12 focos e objetivos estratégicos para você aplicar no seu negócio. Aqui eu quero abrir uma observação, que é o seguinte: significa que os 12 processos que você vai passar, Lucas, eu vou aplicar no meu dia a dia? Quase todos eu posso garantir que sim. Mas pode ser que algum, de acordo com o lugar que você trabalha, de acordo com o que você vende, você não vai conseguir pegar aquele exatamente processo e aplicar, mas a gente vai moldar ele para você de acordo com o lugar e com o tipo de produto que você vende. Então, por isso que, se for preciso, nós vamos sim ajustar 12 processos para que seja encaixado no seu negócio. E, no final, isso tudo se resume em um método comprovado, que foi compilado aí ao longo de 15 anos,
Eu contei muito com a ajuda da Ariane, que se apresentou para vocês, para formatar esse método. A Zélia vai acompanhar a gente durante essas 12 semanas, para que a gente consiga dar todo o suporte para vocês. E a Tribo é um sistema de vendas de evolução progressiva. E aí, mais uma coisa extremamente importante. Não fique ansioso, tá? Não ache que daqui 2 semanas vai estar tudo pronto. Não ache que daqui 30 dias você já vai pegar o que você ganha hoje de comissão, vai conseguir duplicar e triplicar isso, porque, como eu disse desde o início, vender não é sorte e não existe uma mágica. A gente vai moldar com você durante essas 2 semanas o que vai ser preciso para que você consiga encaixar no seu dia a dia, para que lá no final dos 90 dias você possa virar para mim e falar assim, cara, valeu demais ter passado essas 2 semanas com você. Eu tenho certeza que se eu continuar seguindo isso daqui, eu vou chegar rapidamente naquela meta que é ganhar os 10K mais que você me prometeu. Seja no lugar onde eu estou trabalhando, seja no próximo local onde eu vou trabalhar. Então, tudo isso a gente vai discutir nas próximas 12 semanas, tá? E como que a gente funciona? Cada semana vai ter um foco, então não adianta eu também chegar, vamos imaginar na próxima segunda-feira, que já vai ser na prática, e eu despejar um caminhão de informação em cima de vocês, porque é muita coisa, como eu disse, são 15 anos de experiência, imagina eu pegar 15 anos de experiência, pegar aqui 15 tópicos e despejar em vocês e falar assim, toma, agora vocês vão executando isso aí que vai dar certo. Não, então cada semana vai ter um foco, cada foco é uma ação, tá? Então a gente vai trabalhar aqui durante essas 12 semanas com foco em crescer 10% a cada semana. Se a gente crescer 10% de evolução por semana, nós vamos chegar no final com 120% de crescimento profissional quando a gente está falando de vendas. Cada ação vai gerar um número, tá? Então, o vendedor tem que gostar de número, até porque a gente sobrevive de número. Que número? Número de venda, número de meta, número de dinheiro que eu ganhei no final do mês. Então, tudo se resume em número e o vendedor precisa gostar de número. Quando eu falo gostar, não estou falando de gostar da matemática, não, tá, gente? Que a gente viu lá na escola, quando a gente estava no ensino médio. Eu estou falando de número de dinheiro. Quanto eu tenho que vender para ganhar tanto? Quantas ligações eu tenho que fazer para eu fazer tantas vendas para que isso me dê tanto em dinheiro? Então, cada ação que a gente fizer semanalmente vai gerar provavelmente um número para a gente acompanhar. Por que vendedor tem que gostar de número? Porque número gera previsibilidade. E vendedor que não olha para número todo dia, ele não tem previsibilidade. E tem uma frase que eu uso muito, e vocês vão ver muito eu falar nos nossos vídeos, nos nossos encontros, no nosso grupo e nas aulas que vocês forem ver lá na plataforma. Vendedor tem que tomar café com os números. Esse é o principal ponto de diferença que faz um vendedor ter sucesso na vida, gente. E quando eu falo tomar café com os números, você sabe o que é isso? É você tirar de 10 a 15 minutos do seu dia, na primeira hora do dia, quando você chega na empresa, e você vai avaliar tudo que eu fiz ontem, antes de ontem, semana passada. O que falta para eu fazer hoje, essa semana, hoje, amanhã, semana que vem, até final do mês. Para quê? Para eu atingir a previsibilidade. Porque se eu sei quanto eu quero ganhar, se eu sei quanto eu tenho que vender para ganhar esse valor, então eu tenho que monitorar diariamente como está isso. Se eu não faço isso, o que acontece? Se a gente voltar na tela anterior. Mais uma. Se eu não faço isso, se eu não tomo café com os números, eu estou vivendo no improviso. Então, o que vier, lembra da música? Deixa a vida me levar. Então, quando o vendedor ele não olha para os números, e aí eu vou falar agora para a Raquel. Raquel, eu trabalhei no banco. Trabalhei no banco há 1 ano e meio. Fui agente comercial. 2011, 2012. Lá no banco eu tinha meta para vender seguro, eu tinha meta para vender, vou lembrar dos produtos que eu lembro, né? Era seguro, consórcio, capitalização, empréstimo, abertura de conta e investimento. Eram esses 6 produtos que a gente tinha foco lá nas mesinhas, trabalhava naquelas mesas de atendimento. E todos os dias, isso é uma coisa que eu aprendi no banco, com o gerente que eu tinha na época, todos os dias antes do dia começar, era uma regra da nossa agência. A gente tinha um caderninho que a gente anotava a produção diária e todos os dias eu tinha que pegar o caderno e ver o que eu fiz ontem
somado com o que eu fiz nos dias anteriores. Então, todo dia eu ia somando, né? Então, ontem eu fechava o dia, eu somava quanto que eu tinha de produção naquele produto naquele dia. Então, eu já sabia no dia seguinte, quando eu chegava lá, e na época eu chegava para trabalhar era 9h30, meia hora antes da agência abrir, eu já sabia quanto que faltava para eu fechar o mês com aquela meta que eu tinha. Eu dividia o que faltava pelo dia de úteis que eu tinha de trabalho, e eu já sabia quantas vendas eu tinha que fazer de seguro, de empréstimo, de consórcio e de todos os produtos. E às vezes, chegava no dia 15, por exemplo, a minha meta do seguro já estava batida. E eu focava aonde? Aonde eu não tinha batido ainda, que era no consórcio. Então, ter essa organização para vendedor é o que faz a gente gerar a previsibilidade, e para gerar previsibilidade, eu tenho que ter esse acesso a números constante. Por isso, lembrem-se, nós vamos tomar café com os números todos os dias, tá? E aí existe aquele velho ditado, né? Lucas, e se eu não quiser tomar café com o número todos os dias? Cara, vai ficar travado até os 5K o resto da vida. É uma outra coisa que eu quero falar com vocês com essa imagem da tartaruga na tela. Eu preciso que vocês tenham um acordo comigo, tá, gente? Nem tudo que eu falar daqui para frente com vocês é algo que vocês gostariam de ouvir. Então, eu preciso ser muito transparente com vocês. E vocês, às vezes, não precisam nem concordar de imediatamente, mas é necessário vocês pegarem a informação, mesmo não tendo concordado, e colocar ela aqui no cantinho. Vou usar a frase que eu aprendi com o Rony, amiga aí do Igor, da Sabrina e da Sheila. Não concordou? Pega, põe na caixinha, guarda, e em algum momento essa informação ela vai ser útil para a gente aqui no decorrer das 2 semanas. Ele fala isso mesmo, não fala? Tô vendo a Sabrina falar lá. E eu aprendi essa frase com ele, e essa frase, assim, ela encaixa muito para quem trabalha com vendas, tá, gente? E, aprender a vender para ter resultados de alta performance não é sobre velocidade. Esse é o ponto principal. Gente, tem 15 anos que eu tenho de experiência. Vou falar do cargo de diretor comercial que eu exerço hoje na DOC, tá? Eu demorei 10 anos para chegar nesse cargo. Então, não é do dia para a noite. Não existe isso. Ah, Lucas, mas o fulano de tal conseguiu. Cara, das duas umas. Ou ele teve, de fato, a sorte, e aí lembra que eu falei que quem teve sorte só faz uma vez e não consegue fazer de novo? Ou ele teve sorte, ou ele, de fato, tem um QI acima da média e ele tem uma inteligência sobrenatural que faz com que ele consiga ir com uma velocidade muito grande. E aí, trazendo para a minha realidade. Não foi a minha realidade. A minha realidade foi com muito trabalho, suor, não foi do dia para a noite, mas quando a gente olha para o mercado, 90% de quem tem sucesso e alta performance em vendas, e aí eu arrisco a dizer que em qualquer área, não vem do dia para a noite, tá? Então, o pior inimigo que você pode ter a partir de agora na nossa mentoria é a ansiedade. Então, controle a sua ansiedade. Começou a ficar muito ansioso, respire fundo, levanta da cadeira, vai dar uma volta de 2 minutos, põe a cabeça no lugar, volte, para que a gente continue executando passo a passo. Não adianta pular etapa, não adianta acelerar o processo e não adapte antes de entender. Vai ser muito importante daqui para frente que vocês consigam fazer todas as ações que eu vou passar nessas 2 semanas quando você, de fato, tiver entendido aquilo que é para fazer, tá, gente? Por isso que as aulas ficam gravadas na plataforma, por isso que tem um grupo que vocês vão ter suporte, por isso que vocês vão poder mandar mensagens para mim, por isso que vocês estão vendo aqui que não tem 1 milhão de pessoas aqui na sala, as turmas vão ser limitadas em, no máximo, 20 pessoas. Para quê? Para que eu consiga dar essa assistência para vocês, porque o objetivo aqui não é colocar 100 pessoas fazendo a mentoria. O objetivo é fazer as 20 pessoas terem resultados que a gente está prometendo. Esse é o grande objetivo da mentoria. Então, de novo, não pule as etapas, não acelere o processo e não faça de qualquer jeito antes de você, de fato, ter entendido o que é para fazer. Para isso, a gente vai dar todo o suporte para vocês durante segunda a sexta, todo horário comercial, às vezes até fora de horário se precisar, é só a gente agendar para que a gente consiga garantir que você pegue o método que realmente funcione e você consiga levar isso para o seu dia a dia, tá? O que é mais importante aqui?
Vocês vão encontrar isso aí se vocês entrarem no YouTube e pesquisar. Corrida do coelho e da tartaruga. Agora eu não lembro se é coelho ou se é outro bicho, mas se eu não me engano é coelho mesmo. Coelho é muito rápido, né? Para quem já viu coelho correndo, coelho, você solta ele, ele não para, ele fica igual foguete para lá e para cá. E quando você coloca um coelho e uma tartaruga, um do lado da outra, para que eles cheguem num ponto final, né? Cada um no seu cercadinho ali, de forma que ele não consiga sair dali, e o objetivo dele é chegar na linha final. Geralmente, quando várias pessoas já fizeram esse estudo, a tartaruga consegue chegar primeiro do que o coelho, mesmo o coelho correndo muito mais rápido do que a tartaruga. Por que que isso acontece? Porque o coelho, ele vai muito acelerado, então ele vai, ele volta, ele para, ele muda, ele para, ele come negócio, ele volta lá no início de novo, aí ele vai, ele chega na pontinha, lá na hora de passar na linha de chegada, ele volta lá atrás, enquanto a tartaruga, no seu passo, com foco, ela vai devagarzinho, mas ela consegue geralmente chegar primeiro do que o coelho. E isso na venda, gente, acontece muito. Vou voltar de novo lá na central de vendas da Dol. São mais de 50 operadores lá. Eu tenho menino lá que tenta fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Pega o telefone corporativo, pega o WhatsApp, ele faz uma ligação e vai no negócio, e volta no outro, e vai no site, busca, e tenta pegar um contato, manda uma mensagem, usa outro telefone, usa 3 chips, e no final não consegue vender o que aquela pessoa que está quietinha no canto dela, fazendo um por um, devagar, mas em consistência, no final do dia, geralmente essa pessoa consegue fazer mais do que o apavorado que atirou para todo lado. E isso nas vendas, gente, acontece muito. Então, não é sobre velocidade, é sobre não pular etapas, tá? Eu tenho que combinar com vocês também algumas regras do jogo que são métricas, né? E aí aqui a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo. A gente não trabalha com sensação. E aí quando eu falo a gente, eu estou falando vendedor, tá? Vendedor não pode trabalhar com eu acho que fui bem. Ou parece que melhorei. Ó, a principal a principal coisa que o vendedor pode fazer para se auto-sabotar é trabalhar com sensações que não são verdadeiras, tá, gente? E a gente que trabalha com vendas, a gente tem que olhar para o número, por isso que é importante a gente tomar café com os números, olhar para aquilo ali e ser realista, se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Quando eu estou indo bem, de verdade, o número está ótimo, é só eu continuar, não tem segredo. Agora, quando eu não estou indo bem, eu preciso ser sincero e honesto o suficiente para entender que não está indo bem. Eu tenho que parar, rever o que eu estou fazendo de errado, ajustar a rota para que eu possa melhorar. Porque, vamos voltar nos vendedores que vivem do improviso e vivem um dia após o outro. Gente, eu acho que eu estou indo bem, é só eu continuar. E aí fica se auto-enganando, tá? Vendedor tem que trabalhar com execução registrada, tá, gente? E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso, tá? E aí, vou dar um exemplo de novo da Raquel, que está lá na Sicoob, lá na cooperativa. O Sicoob tem o seu sistema próprio, né? Eu sei que eu estou falando que eu sei que eu tenho primos que trabalham na cooperativa aqui de Caratinga. Então, eu sei que o Sicoob tem o seu sistema próprio de gestão de clientes, onde eu entro no cadastro do cliente, e ali eu sei que eu consigo fazer registro, eu consigo anotar, colocar lembrete. Então, a gente vai tentar trabalhar para que a gente faça isso dentro do sistema que a Raquel utilize. Ou, não, eu não vou trabalhar dentro do sistema porque eu quero que as minhas informações sejam minhas. A gente vai pensar numa forma da gente fazer. Sei que na Hercoelho tem um sistema, onde a gente tem ali, vocês têm a organização das carteiras de cliente. Então, a gente vai ter momentos que a gente vai conversar individualmente para que a gente consiga moldar esse registro, a execução desse registro, de acordo com a sua realidade com a empresa que você trabalha. Mas é muito importante que a gente consiga registrar tudo que a gente fizer nessas 12 semanas. E aí tem um método para a gente fazer isso, tá? Porque a gente precisa trabalhar com evolução real. E pensa que daqui a 10 semanas, eu já vou ter passado para vocês provavelmente 12 ações ou 12 procedimentos. Se eu não anotei o que a gente passou na primeira semana, que vai ser semana que vem, daqui a 10 semanas, como é que eu vou lembrar o que eu fiz há 10 semanas atrás para eu poder mensurar se eu melhorei ou se eu piorei? Porque tudo que a gente for aprendendo, quando a gente chegar na 12ª semana, são coisas que vocês vão fazendo naturalmente. E a gente precisa entender se aquilo que eu estou replicando, lembra do exemplo que eu dei do
do corretor de imóveis, quando ele entende o método para vender casas de R$ 1 milhão, ele só replica. Então, se eu não estou registrando isso para eu mensurar, como é que eu vou saber o que eu tenho que replicar? Então, esses 3 pilares são extremamente importantes aqui na tribo de vendas. A gente tem que ser sincero, a gente tem que registrar tudo que a gente faz e a gente tem que trabalhar com evolução real, tá? E essa telinha muito simbólica, que está aqui no cantinho, né? Esse monte de número gráfico, é porque o vendedor, que ele é esperto, meus amigos, ele olha para isso aqui. Ele não fica olhando para um monte de planilha, com um monte de telefone para ligar desordenadamente. Porque eu vou falar uma coisa com vocês agora com 15 anos de experiência. O número, ele é o diagnóstico para aquilo que você precisa melhorar. Quando você consegue ter, e aí vocês vão ver no finalzinho da apresentação uma planilha que a gente vai fazer individualmente com cada um. Quando você consegue entender qual é o passo a passo que você precisa fazer numericamente, quando você não está conseguindo chegar onde você precisa de meta, por exemplo, quando você olha para o número e você consegue entender esse número, você já sabe onde você tem que agir. E é batata, não tem segredo. Isso facilita muito a vida do vendedor, tá? E o que vai ser acompanhado aqui durante essas 2 semanas? Conversas iniciadas, vou dar alguns exemplos, né? Quantos novos contatos você está gerando por semana? Entre o topo lá no topo do seu funil, por exemplo. E aí, cada lugar existe um funil diferente. Né? O funil da Hercoelho é um, o funil do Cicobi é outro, o funil da Docta é outro. O funil da Yasmin, que vende produto previdenciário, é outro funil. E aí nós vamos entender o funil de cada um de vocês. A gente vai trabalhar com diagnósticos completos. Então, quantas vezes você realmente entendeu aquilo que o cliente tinha de dor, antes de propor uma solução? Tem gente que acha que vender é só ficar oferecendo as coisas para os outros. Mas não é, tá, gente? Vou contar uma coisa com vocês. Quem trabalha na Hercoelho sabe muito bem disso. Que o Rony é um vendedor nato, raiz. Quando o cliente entende que ele precisa de resolver algum problema, seja ele qual for, a compra da solução é inevitável. Esse é o ponto principal para quem entende o jogo de vender. Quando a gente tenta ficar empurrando venda para os outros, na oferta simplesmente, a maioria das pessoas que ainda não entendeu que precisa daquilo ali para resolver um problema, deixa de comprar porque a gente é afoito, a gente só quer vender e ele se bloqueia quando a gente está tentando vender para ele de qualquer jeito. Então, quando a gente inverte o papel e tenta mostrar para ele que ele precisa do meu produto para resolver uma dor que ele tem, ele compra aquilo porque o seu subconsciente o convence a comprar a minha solução. Isso eu não inventei não, tá, gente? Está lá na psicologia. A gente vai acompanhar vendas fechadas, que afinal de contas, a venda que você fechou significa que você executou ela bem. Então, a gente vai avaliar tudo que a gente fez naquela venda que foi bem feito para a gente melhorar e replicar. A gente vai acompanhar os follow-ups, que na maioria das vezes acontece após o 3º contato daquele cliente. A gente vai acompanhar e mensurar as propostas enviadas e a gente vai acompanhar o principal, que isso está me gerando de faturamento. Né? Que no nosso caso, esse faturamento é o quê? É ganho em dinheiro. Quanto que eu estou ganhando, além do que eu já ganhava, porque agora eu estou acompanhando e eu estou aplicando o que eu estou aprendendo nessa mentoria. Então, isso aqui a gente vai acompanhar nessas 2 semanas, gente. Regras da tribo, tá terminando já, tá? Regras da tribo. Compromisso com a execução, honestidade com os números, respeito com o processo e participação ativa. Então, a gente já falou que eu preciso que vocês se comprometam comigo nessas 2 semanas. A gente precisa ser honesto com os números. Não adianta eu olhar para um número que está ruim e tentar me enganar que ele vai melhorar só porque eu quero. Eu preciso respeitar o processo. Eu não posso tentar pular as etapas e eu tenho que seguir o passo a passo. E, no final, a gente vai compartilhar, no decorrer dessas 2 semanas, experiências entre a gente, seja no online, seja lá no grupo do WhatsApp, para que um veja o que o outro está fazendo e eu possa pegar o que o Igor fez que deu certo e tentar replicar onde eu fiz. O que a Raquel fez lá que deu certo para eu replicar aqui onde eu fiz, tá? O que você vai receber na tribo? Os encontros ao vivo, toda semana. Além dele ser ao vivo, ele vai ficar gravado na plataforma. Eu vou passar para vocês momentos do meu dia a dia para vocês personalizarem no dia a dia de vocês. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem também com todo mundo aquilo que de fato deu certo no dia a dia que você aplicou para que todo mundo veja. A gente vai ter um grupo fechado lá no
no WhatsApp, tá? Para a gente poder conversar entre a gente. Eu vou entregar para vocês ao decorrer das 2 semanas as aulas gravadas e uma biblioteca de várias outras aulas, não só as ao vivo que vocês vão participar. Isso vai ser aos poucos, tá? Porque, como eu disse para vocês, não adianta eu entregar uma enxurrada de videoaula para vocês ouvirem, porque a ideia é a gente fazer o passo a passo no processo que ele deve ser feito. E a ideia é que a gente consiga acompanhar vocês no real, no dia a dia mesmo, no timeline certinho, para que eu possa ir monitorando junto com vocês as métricas e ver o que precisa melhorar para a gente ajustar, tá? O que não vai funcionar? E aí eu já preciso deixar isso muito claro para vocês. Não vai funcionar se entrar todo dia comigo ao vivo e assistir as aulas da plataforma e não aplicar. Então, isso aí é aquele velho ditado que tem muita gente que tem obesidade acadêmica. Vocês já ouviram falar isso? Aquele cara que sabe muito um assunto, você conversa com ele, ele sabe falar daquilo ali de olho fechado, de cabo a rabo, mas quando você olha para a vida real dele, ele não está aplicando aquilo ali. Então, eu não vou falar para vocês ficarem assistindo aula todo dia, meia hora por dia, toda 1 hora por dia, todo final de semana, se não for para aplicar de verdade o que está fazendo. Então, tem que assistir e tem que aplicar. Não adianta pegar, estou vendo muita gente anotando aí, não adianta ficar anotando um monte de coisa e depois acabou a aula, guarda na gaveta, eu vou pegar as anotações segunda-feira de novo, meia hora antes de entrar na aula, para relembrar o que eu anotei. Gente, a anotação que vocês fizerem, seja ao vivo, seja durante o que vocês estiverem assistindo, ela tem que ser executada. Aquilo que eu anoto para não esquecer é porque eu preciso executar ela daqui para frente. Segundo, não espere brotar uma motivação do além. Posso fazer uma piada? Não espere o Chico Xavier brotar atrás da porta e te entregar uma caixinha de motivação para você conseguir o seu resultado. Motivação é um sentimento inconstante, tá, gente? O que vai fazer a gente chegar no resultado que a gente quer é ter disciplina para executar a rotina dia a dia. O ser humano é natural do ser humano. Você acorda feliz todo dia para ir trabalhar? Provavelmente não. Você faz o que você gosta todo dia gostando? Provavelmente não. Então, a mesma coisa funciona para vendas. Então, se a gente ficar esperando a motivação chegar para eu poder executar, ela nunca vai acontecer. E aí o vendedor espera uma outra motivação. Geralmente, o vendedor espera e ele tem um sentimento de que eu só vou fazer depois que eu ganhar. Ou, não, depois que a empresa aumentar meu salário, eu faço isso aí e executo. Gente, ao contrário. Quem trabalha com vendas, primeiro faz e depois ganha. Primeiro eu faço, executo, vendo, a minha comissão aumenta, automaticamente o meu dinheiro entra no bolso. Então, não espere motivações chegarem para você poder executar. Implante um processo de disciplina na sua vida, de disciplina diária, de rotina. A gente vai falar isso nessas 12 semanas, que essa vai ser a sua motivação. E, para finalizar, não busque atalho, pelo amor de Deus. Assim, o que a gente vai falar aqui, como eu disse para vocês já algumas vezes, eu vou estar sempre repetindo isso. Cara, o que eu vou passar para vocês é algo que eu venho trabalhando há mais de 10 anos, né? Exatamente há 15 anos falando, fazendo e vivendo isso diariamente. Então, não tente buscar atalhos. Pega aquilo que a gente vai passar durante a semana e execute. E é óbvio que, na medida que você fizer o arroz com feijão bem feito e decorado, e aí, quando eu falo decorado, é o quê? Eu quero que você chegue no final dessas 12 semanas e você continue fazendo no seu dia a dia, de uma forma natural, aquilo que você aprendeu agora. E depois que você, de fato, tiver pegado tudo aquilo ali, automaticamente você vai melhorar algumas coisas e vai adaptar ao seu jeito, ao lugar que você trabalha, a uma particularidade da sua empresa. Mas, nesse momento, não busque atalhos. Então, vamos assistir e aplicar todas as aulas. Tudo que você anotar e que você achar importante, anote de verdade, mas anote para executar. Jamais espere a motivação diária aparecer para que você possa executar tudo que você aprendeu. E o principal, não busque atalhos. Siga o processo passo a passo, porque assim como remédio para curar a enfermidade, não adianta você tomar uma dose maior para adiantar a cura. Você precisa seguir exatamente aquilo que está na receita, para que no final da cartela, ou do vidro, ou do processo, você tenha aquela cura
que foi prometido naquilo ali. Então, é a mesma coisa de um remédio, gente. Eu tomo Ritalina. Eu tenho um pouquinho de TDAH e eu tomo Ritalina. Então, não adianta eu pegar 5 comprimidos e tomar de uma vez achando que aquilo ali vai resolver. Não, eu tenho que tomar uma por dia, porque não adianta eu tomar 5, que isso não vai resolver o meu problema. Então, anotem isso e, por favor, executem. É o que eu peço, encarecidamente. Para a gente conseguir fazer isso, eu preciso de uma virada de chave, e essa virada de chave ela tem que ser a partir de hoje, gente. Já tem quase uma hora que eu estou falando com vocês. O meu planejamento é mais 15 minutos só, e eu já quero abrir para vocês. Eu preciso que a gente vire uma chave. Que chave é essa? Vendedores comuns improvisam, vendedores profissionais seguem processo. Esse é o ponto. Eu peguei essas duas imagens aqui, porque elas traduzem literalmente essas duas frases. O vendedor que está travado ali, entre 3 e 5 mil reais por mês, né, vendedor que vive de comissão, que eu quero dizer, é batata. Quando você olha para o dia a dia dele, ele está vivendo no improviso. Ou seja, é como se a cabeça dele fosse essa imagem aqui do lado esquerdo da tela. É um computador com uma mesa e em volta dele existe um emaranhado de coisa que está tudo caindo e eu resolvo um problema e põe no lugar, o outro cai, eu resolvo ele e volto. E isso aqui não traz previsibilidade. E vendedor que não tem organização não tem previsibilidade. Do contrário, que os vendedores profissionais, e aí eu trago para a realidade, que vocês podem... Gente, pesquisem, no Instagram está cheio de vendedor bem-sucedido. E vocês vão ver todos eles falarem a mesma coisa. Venda é processo. Venda não é acaso. E você precisa, a partir de agora, mudar essa chave na sua cabeça. Você consiga, daqui a 12 semanas, chegar no resultado que a gente quer. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, tá, gente? Eu sei que tem empresa, por exemplo, que eu não vou ter um sistema mega robusto, como, por exemplo, eu sei que a cooperativa tem, que é um sistema nacional, onde eu tenho todo o meu processo de venda organizado. Eu sei que isso vai acontecer. Mas existem formas que você pode organizar o seu processo de vendas que independe se a sua empresa tem sistema ou não. E eu vou dar um exemplo, um dos mais antigos aqui da atualidade. Você tem uma agenda, gente. Pega a agenda, se você tiver uma rotina escrita na sua agenda do que você precisa fazer todos os dias, se você anotar todos os contatos que você fez, que pode ser uma venda, se você simplesmente anotar no dia certo que você tem que retornar para um determinado cliente, para você não esquecer, você já está seguindo um processo que 89% mais 9 dos vendedores não seguem. Aí eu vou dar um exemplo. Está aqui o João e a Maria Clara da Doctor. É uma empresa grande, tem um faturamento enorme. Eu sou diretor comercial dessa empresa. E hoje nós não temos um sistema de CRM de mercado para organizar o processo de venda. Se eu estiver mentindo, o João e a Maria Clara podem me falar aí. Por N motivos, inclusive por questão do custo, porque também não é barato ter um sistema desse. Mas nós temos essa deficiência e nem por isso, ele confirmou, eu vi a joinha dele, e nem por isso a gente deixa de ter certos tipos de controles que os vendedores precisam ter para conseguir ter sucesso na venda. O que diferencia? Eu tenho vendedores lá na Doctor que não seguem esse processo e eles patinam todo mês e não conseguem ultrapassar a barreira de ganhar, por exemplo, dobrar o salário com comissão. E eu tenho vendedores que seguem esse processo, mesmo que manualmente, e que todo mês mais que dobram o salário com comissão de venda. Então, nem sempre é só um sistema que faz eu ter um processo. Na maioria das vezes, isso está aí na nossa cabeça, é a capacidade de virar uma chave e falar assim, independente se a minha empresa tem um sistema fodido aqui para eu poder registrar e fazer tudo no controle, eu tenho capacidade de fazer esse controle aqui. E não precisa ficar apavorado. E esse controle é uma das coisas que nós vamos fazer nessas próximas 2 semanas. Então, por exemplo, lá mais ou menos na 6ª ou 7ª semana, não me lembro exatamente agora, eu vou passar para vocês várias alternativas para vocês terem controle de processo de venda. Eu vou passar opção paga, eu vou passar opção gratuita, eu vou ensinar como é que você constrói um CRM no Trello, que você não paga R$1 para ter,
E se você sozinha, mesmo que a sua empresa não tenha um CRM, você consegue ter o seu CRM de graça para você organizar o seu processo de venda, independente se a empresa tem sistema ou não. E aí, essa virada de chave é extremamente importante, por quê? Porque se você não virar essa chave, meu amigo, aí eu tenho que ser categórico com você. Como eu disse, nem tudo que eu falar talvez você concorde de imediato. Mas não existe vendedor que improvisa com sucesso na vida, na profissão de vendedor. Coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas, tá, gente? Avançando, 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 e você não está aqui para tentar vender. Se eu contar um segredo para vocês, vamos esquecer agora a nossa mentoria e vamos olhar para o mercado. Eu tenho certeza que se eu falar com você assim, fala para mim aí algumas empresas que são pica da galáxias em venda. Existem várias, vou chutar algumas aqui. Coca-Cola, Ambev, Heineken, Adidas, vamos lá. Vamos falar da nossa região agora. Pô, tem DPC, vende pra caralho, é uma máquina de vendas. A gente tem Líder, vende basicamente para Minas, Espírito Santo e Bahia inteiro. Pô, tem a Air Coelho, que vende Brasil inteiro. Tem um produto que sai da Air Coelho e vai parar lá em Rondônia. Então, isso é porque tem processo de venda. Toda empresa bem-sucedida, e aí eu preciso falar de empresa para chegar nós que somos vendedores, toda empresa bem-sucedida é porque ela tem um processo de venda bem definido. E o que isso significa? Significa que se o vendedor é bom ou ruim, ela vai vender. Significa que se ela tiver sistema ou não, ela vai vender. Significa que se ela tiver 30 ou 50 vendedores, ela vai vender. Por quê? Porque vendas, gente, é um negócio que é previsível. E vocês vão ver durante as 12 semanas. E aí, trazendo para nós agora, que somos os vendedores dessa empresa, quando o vendedor entende que vender é algo que existe previsibilidade matemática, você consegue construir a sua máquina de vendas previsível. E máquinas de vendas previsível, elas são consistentes. E se ela é consistente, ela é escalável. Então, se eu conseguir entender o que eu tenho que fazer para vender, vamos voltar na Coca-Cola. Quando a Coca-Cola foi inventada, ela entendeu o que ela precisava fazer para fazer o refrigerante. Depois ela entendeu o que ela precisava fazer para vender o refrigerante. Depois ela só pegou aquilo que ela fez uma vez e replicou em grande escala. Pronto, acabou o assunto no Real Maria. Vamos voltar aqui na nossa cidade, Caratinga de novo. A Yasmin está em Contagem, mas ela é daqui, tá, gente? Ela é de Caratinga. Pô, a gente tem a Doctor que eu trabalho que fez a mesma coisa. Começou com uma faculdade. Foi entendendo o que tinha que fazer para vender, hoje a gente replica. A Favena é a mesma coisa, a Ibra é a mesma coisa, a DPC é a mesma coisa. Então, qualquer coisa que se vende, significa que aquilo ali é possível mapear como fazer. A partir do momento que eu mapeei como fazer, eu consigo fazer com consistência. A partir do momento que eu entendi a consistência que eu preciso fazer, se eu multiplicar isso daqui, eu vou aumentando automaticamente o número de vendas que eu vou fazendo. Então, é matemática, não tem dificuldade nisso. E vocês vão ver nessas 12 semanas que não há mistério, não há mágica, não há fórmula secreta. Vocês vão ver muito eu falar de checklist. Eu não vou falar toda semana, não, mas pelo menos em umas 8 semanas nós vamos ter checklist, para a gente poder mapear se eu estou conseguindo fazer a missão da semana, daquela ação. E semanalmente vocês vão preencher para mim um checklist. Aí eu já tranquilizando você, tá, João? Não é um checklist grandão igual o questionário que você preencheu mais cedo. É um checklist assim, curto, objetivo, mas que vai me nortear para eu dar suporte para vocês. O João respondeu, ufa. Mas basicamente é assim, consegui compreender o tema? Consegui executar o tema? Tive o retorno esperado com essa execução? Não tive? E aí, com base nisso, eu vou conseguir orientar vocês para ajustar. O papel do checklist para o vendedor, gente, ele é fundamental. Vou de novo para o mercado. Vamos esquecer a gente agora e vamos para o mercado, gente. Agora eu vou para a indústria farmacêutica, tá? Vou pegar a CIMED. É mais famosinha, tá no Instagram, o João Adico tá ali botando para quebrar. Não só a CIMED, mas toda a indústria farmacêutica
e é um segmento que os vendedores ganham muito bem, geralmente são vendedores que ganham muito bem, são representantes da indústria farmacêutica, eles seguem uma rotina, né, e o checklist à risca. E aí, checklist do tipo assim, gente, o cara tem que fazer semanalmente X visita em consultórios médicos para falar do produto, do remédio que ele vende, para aquele médico indicar aquele remédio na receita. E é assim que a indústria farmacêutica sobrevive. Porque vamos imaginar que remédio existe o mesmo de várias marcas diferentes, né? A gente pega lá o dipirona, que é o princípio ativo. Você tem dipirona com vários nomes diferentes. Você tem Neuvalgina, você tem Anador, você tem um monte. E o que o médico escreve lá na receita? Ele escreve o nome do remédio da marca que ele quer que você tome. Lógico que tem alguns tipos de remédio que o médico não pode nem colocar outro, tem que ser aquele. Mas quando a gente pensa em remédios que existem vários, ele vai colocar na receita aquele que está na cabeça dele com mais frequência. Ou aquele que paga para ele uma bonificação. Vocês sabiam que a indústria farmacêutica paga comissão para médico vender o remédio dele? E vocês sabiam que tem como fazer o rastreamento disso quando o remédio é, por exemplo, um antibiótico? A receita não fica retida na farmácia? Por que a receita fica retida na farmácia? Porque o CRM do médico vai para um controle, que é um controle nacional, acho que da Anvisa, e a indústria farmacêutica consegue mapear qual é o médico que está receitando o remédio dele. Tem marca de indústria farmacêutica que dá para o médico que mais vem, que mais consegue ter lá de indicação lá no sistema de que o remédio foi comprado pela receita dele. Tem indústria farmacêutica que dá viagem internacional para o médico, dá passeio em navio. E eu estou contando essa história para vocês que foge um pouco aqui do nosso tema, mas por quê? Porque isso é um processo de venda. A indústria farmacêutica entendeu que para ela conseguir ter sucesso para vender os remédios dela, ela precisava ter o médico do lado dela. O médico tem que ser parceiro. Para o médico ser parceiro da indústria farmacêutica, o vendedor tem que passar no consultório médico, ele tem que fazer visita regularmente, ele tem que levar amostra grátis, ele tem que levar bonificação. Isso é processo de venda. E isso que ele faz no dia a dia dele, isso está em um checklist. E quando a gente vai para a indústria farmacêutica, o checklist do revendedor, e aí se vocês conhecerem alguém que trabalha em indústria farmacêutica, provavelmente ele vai confirmar, o checklist dele é no sistema. Ele tem que abrir o tablet, ele vai lá, faz a visita, ele tem que dar um cheque que ele fez aquela visita no consultório do doutor Gerson em Caratinga. Então, gente, papel do checklist agora trazendo para a nossa realidade. Ele é extremamente importante. Checklist não é só controle. Checklist é uma clareza para você entender de forma visual o que você já fez e o que falta para você fazer. E isso está dentro do quê? Do que a gente falou lá no slide anterior, que é de ter a sinceridade, de ser honesto comigo mesmo, de saber que eu tenho um checklist para fazer, eu já marquei 3, 4 eu não marquei, eu vou ser sincero, eu não vou marcar, porque eu não fiz. E eu vou me dedicar para que amanhã eu consiga fazer esse checklist completo. É compromisso, e aí a gente que é vendedor, a gente tem uma resistência enorme em replicar a mesma coisa todo dia, mas a gente precisa ter compromisso, e o principal é proteção contra a autoenganação. Então, se eu preencho o checklist de forma honesta e sincera, eu estou me protegendo com eu mesmo ficar me enganando. E se todo dia eu olhar o checklist e ver, ontem cheguei 8 horas da manhã, eu tenho 15 minutos de fazer a minha análise com café com os números, eu olhei no meu checklist ontem, faltou 3 coisas. Isso vai me prejudicar se eu não fizer hoje. Hoje eu vou fazer de tudo para eu conseguir cumprir isso aqui. Na medida que você vai fazendo isso, e por isso que eu brinquei com vocês no início, que são 10% por semana que a gente vai acrescentar no nosso método de trabalho, se toda semana a gente conseguir somar 10% de execução, no final, você vai fazer os 120% de forma automática. O checklist, por exemplo, ele vai virar uma rotina na sua vida. E o dia que você não fizer, você vai sentir falta de não ter feito. E aí, no próximo dia, você vai fazer questão de fazer, porque você vai ver que isso vai te nortear. Então, tá aqui de laranjadinho. A disciplina do checklist separa quem diz que quer mudar de quem efetivamente muda.
Então, isso é extremamente importante. Ah, eu quero muito ganhar 10 mil reais por mês como vendedor, mas eu não faço metade das coisas que eu tenho que fazer. E o checklist vem para separar. Como diria aquele velho ditado, separar os homens dos meninos, ou separar o trigo do... Como é que é o ditado? Esqueci. Tá, o joio do trigo, né? Acho que eu lembrei. Acho que é isso. Tá, então agora é o foco, gente. Essa semana eu preciso disso aqui, eu preciso da ajuda de vocês nisso aqui. Ó, essa apresentação, inclusive, vai estar lá na plataforma, tá, gente? Vocês vão acessar lá com o login e senha, ela vai estar disponível lá para vocês relembrarem depois. Diagnóstico completo. Eu preciso que você entenda onde você está hoje. Que diagnóstico é esse? É o questionário que o João respondeu, que ele ficou me xingando lá porque tinha 800 mil perguntas. Mas ele é fundamental, tá, gente? Então, assim, separe pelo menos 30 minutos. João, escreve para mim aí se 30 minutos é suficiente ou se eu preciso de mais. Para você preencher esse questionário. O questionário, automaticamente, ele vai trazer essas respostas para você. Quais são os seus números reais? Qual é o seu processo atual? E 1 hora, o João falou 1 hora. Qual é o processo atual? Pouca coisa. E onde estão os seus gargalos? Lembra que eu falei que tem que ter sinceridade. Então, ó, eu preciso que vocês sejam sinceros na hora de preencher esse questionário. Para mim, pro Lucas, o questionário serve para eu entender o momento que você está e conseguir te auxiliar da melhor forma possível, de forma individual daqui para frente. Com esse questionário, eu não vou tratar vocês por igual. A minha orientação, quando a gente for conversar, ela vai ser individualizada de acordo com a sua situação. Eu preciso que você organize a sua semana, tá, gente? Nós estamos falando de 12 semanas. Vou abrir meu calendário aqui rapidinho, e aí vocês vão anotar aí para a gente já deixar isso alinhado. Nós vamos ter uma folga do dia, na semana do dia 29, na semana do dia 5, nós não vamos ter encontro ao vivo. Então, essa semana vocês podem deixar ela fora da agenda de vocês. Por quê? 29 é véspera de ano novo, né? A semana que muita gente já vai estar viajando, às vezes se preparando para viajar, ou fazendo fechamento na empresa, então vai ser corrido. E a semana do dia 5 também é uma semana que muita gente vai estar retornando, então vai estar ocupado fazendo reunião de alinhamento, a expectativa, metas. Então, essas 2 semanas a gente não vai encontrar, e aí a gente, na próxima, dia 12? Isso. Então, nós vamos ter um encontro semana que vem, dia 22, depois a gente retorna dia 12. Mas eu preciso que vocês organizem a semana, tá, gente? Vocês vão montar uma agenda comercial com blocos de tempo dedicado. Então, qual tempo do dia vai ser de prospecção, qual tempo do dia vai ser de follow-up, qual tempo do dia vai ser de apresentação. Eu vou orientar vocês a fazer isso, tá? Vocês não vão sair fazendo isso sozinhos, não. Implementar a rotina 2020, isso aqui a gente vai ver dia 22, mas para a gente conseguir implementar essa rotina, eu preciso desse diagnóstico aqui pronto primeiro. O que é a rotina 2020? Ó, 20 minutos de planejamento, 20 minutos de revisão, 20 minutos de estudo. Isso aqui eu preciso que vocês se organizem, tá, gente? Esse 20-20-20 é extremamente importante para vocês terem sucesso ao final dos 90 dias. Você precisa ter 20 minutos que é para fazer planejamento, você precisa ter 20 minutos que é para fazer revisão, e você precisa de 20 minutos para estudo. Nesse princípio, vamos dizer assim, nessas 2, 3 primeiras semanas, quase que você vai ter que fazer isso diariamente, ou talvez pelo menos 3 vezes por semana, para a gente conseguir ficar afiado. Mas eu garanto que a partir da 3ª, 4ª semana, se você fizer 20, 20, 20 durante um dia por semana, você vai estar resolvido a sua vida. E se você fizer um dia, 20, 20, 20, o resto da sua semana vai encaminhar bem, tá? E preencher o checklist semanal. Então, cada um de vocês, durante a semana, vai receber o seu checklist individual e, semanalmente, às sextas-feiras, você vai tirar 10 minutos do seu dia e vai preencher para mim esse checklist, que é com base nele que eu vou conseguir te dar o suporte para a gente garantir o sucesso no final, tá? Só tem mais 2 slides. E agora o nosso acordo. Agora nós vamos selar um acordo aqui para quem ficou até o final. E todo mundo ficou, hein? Da minha parte, eu vou entregar para vocês um método testado e comprovado, direção clara em cada etapa,
acompanhamento próximo do seu progresso, feedback honesto e direto. Então, lembre sempre disso. Às vezes, o feedback que você vai receber não é o que você gostaria de ouvir, mas eu preciso ser sincero para você mesmo. Vou entregar muitas ferramentas práticas e aplicáveis e vou ter disponibilidade para tirar suas dúvidas, tá? Eu entrego o mapa, a bússola e o suporte. Eu já trilhei esse caminho e eu sei exatamente aonde estão as armadilhas que você vai encontrar no meio do caminho. E eu já sei exatamente os atalhos que você precisa seguir. Lembrando, quando eu falo de atalho, é porque eu já sei o que funciona. Não é para você arrumar atalhos daquilo que eu pedi, tá? Da sua parte, qual acordo que eu quero que vocês façam comigo? Execução constante do que é ensinado, constância nas ações semanais, honestidade brutal com os seus números, porque se você enganar nos números que você vai apresentar para mim, que a gente vai discutir, você vai estar se enganando. Abertura para desaprender os vícios. Então, isso aqui, gente, ó, é extremamente importante. A gente tem um conhecimento que é o que faz a gente trabalhar todos os dias. Mas em alguns momentos eu preciso que você esteja com a mente aberta para você esquecer talvez o que você faz e aprender a fazer de um jeito diferente, tá? Compromisso com um processo completo e responsabilidade sobre os seus resultados. Isso aqui é muito importante. Eu sou responsável por entregar para você o método, mas o responsável pelo resultado é você. E se você seguir 1, 2, 3, 4, 5 passos, o resultado, ele é responsabilidade sua, mas ele vai ser alcançado de uma forma natural, tá? Esse acordo é de mão dupla, eu faço a minha parte sem falta, mas o sucesso depende de você fazer a sua parte, que é executar o passo a passo, tirar as dúvidas, não fazer sem ter entendido de verdade, e automaticamente, no final, garanto para vocês que vocês vão ter o resultado que vocês esperam, tá? Que resultado é esse que eu espero? Vocês vão preencher para mim lá no questionário Raio-X. Esse é o resultado que vocês vão ter, tá? Bem-vindos à tribo de vendas. O jogo começa agora e a recompensa é exclusiva de quem está aqui, tá? Então, nas próximas 2 semanas, vocês vão descobrir realmente o que é para fazer e que vocês são capazes de executar e ter sucesso na profissão de vendedor, se vocês, de fato, executarem o passo a passo que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, para finalizar, e aí eu já vou abrir agora para vocês, eu vou mostrar um pouquinho a plataforma e aí já abro para vocês. A pergunta não é se o método funciona. A pergunta é se você vai trabalhar o método. Então, sim, eu garanto para vocês que o método funciona. Estou aqui colocando a minha cara a tapa para vocês. Vou dar um exemplo mais além. Garantir para o Rony que vai funcionar. Ponto. Agora depende de você executar o passo a passo que eu vou mostrar para vocês. E aí, nós vamos ter 90 dias de acompanhamento, tá? Nesses 90 dias, deixa eu descompartilhar a tela. Peraí. Nesses 90 dias de acompanhamento, depois que acabar os 90 dias, a gente ainda tem 90 dias que não vamos ter encontros ao vivo, mas eu vou continuar dando suporte ali no grupo, vou conversar, se precisar me ligar, a gente vai entrando, né, a gente vai falando, mas vocês vão ter acesso na plataforma durante 12 meses a contar de agora. Então, são 90 dias com o meu acompanhamento, mais 90 dias onde eu vou ajudar ali a implementar, a tirar dúvidas, a gente só não vai ter um encontro online, e você ainda vai ter mais 6 meses para frente de acesso na plataforma, para rever o conteúdo. Tive dúvida nisso aqui, como é que eu faço? Volta lá na plataforma, acessa a aula, vê o vídeo, baixa o arquivo, lê o conteúdo, você vai ter condições de continuar e dar sequência nisso aí, tá? Rapidamente eu vou compartilhar a tela agora para mostrar para vocês a plataforma, para quem ainda não viu, teve gente que ainda não recebeu acesso. Deixa eu compartilhar a tela, né? Eu descompartilhei, agora eu vou falar que eu vou mostrar a tela, né? Ô, Lucas, diga. Rapidinho, você vai passar o nosso acesso ainda hoje, no caso? Pra gente hoje ainda. Se Deus quiser. Terminando aqui, eu só preciso organizar, lançar lá o login de vocês lá na plataforma, e eu já vou passar hoje ainda, transferir para cá. E eu vou passar para vocês hoje ainda, tá? Então, o acesso da plataforma é através do nosso sistema.
Aqui já está logado direto, tá? Mas ele abre, vou abrir uma outra, deixa eu abrir um outro navegador que abre a telinha de login. Espera aí. Agora sim. Então, quando vocês forem entrar lá a primeira vez, vocês vão cair nessa tela, login e senha, eu vou mandar. Muita gente já recebeu, quem não recebeu vai receber hoje. Quando entrar com login e senha, automaticamente vai cair aqui, tá? Quando você acessa pela primeira vez, abre um texto. E aí eu vou pedir muita atenção antes de fechar a janelinha para você ler esse texto, porque ele aparece uma vez só, tá? E ele tem algumas informações, algumas orientações importantes. Leu o texto? Caiu aqui. Aqui você tem o curso que vocês estão matriculados comigo na mentoria. Então, eu estou aqui no acesso um acesso teste. Eu cliquei aqui em cima, abre aqui de vermelhinho. Então, comece por aqui, não pule. Aqui vai sempre aparecer a última disciplina que você já assistiu. Quando eu clico em cima dela, já vai aparecer aqui para você do ladinho todas as 12 semanas que nós vamos ter acesso. O questionário que vocês vão preencher está aqui, tá? Então, você tem um textinho aqui de orientação, e aqui está o linkzinho do questionário. Ó, quando você clicar no questionário, ele vai abrir aqui o questionário raio-x. Eu não vou mostrar ele todo, porque são muitas perguntas, né? O João já falou que é 1 hora para responder, mas eu acho que o João demorou porque ele respondeu dentro da central. São 60 pessoas falando ao mesmo tempo. Eu acho que tirou a atenção dele. Senão os meninos vão ficar assustados, João, por isso que eu estou falando isso, tá? Brincadeira, vamos lá. Então, terminei, automaticamente eu vou para o próximo módulo. Então, basicamente, gente, cada módulo desse aqui vai ser 1 semana que a gente vai trabalhar. Então, tudo começa por aqui. Bem-vindo. Então, já tem aqui a primeira videoaula. Vou pausar aqui para não sair o som. Então, já tem aqui um vídeo de boas-vindas que vocês vão ver. Eu vou falar algumas coisas, vou explicar algumas coisas. E aí, na medida que vocês forem avançando, vocês vão tendo aí o controle da mentoria, tá? Vocês vão ver que boa parte ainda está trancado, igual aqui, não consegue abrir ainda. Por que não consegue abrir? Lembra que eu falei com vocês que não adianta querer pular etapa? Por que eu travei? E ele vai sendo liberado semanalmente para vocês. Para não correr o risco da ansiedade bater na porta e você já querer pegar isso aqui, já ver todas as aulas, já pular para a última e já voltar. Nós vamos seguir o passo a passo. Não adianta eu querer ir lá no hospital fazer a cesárea de uma grávida antes de aplicar anestesia. Primeiro eu aplico anestesia, depois eu faço a cirurgia. Então, vocês vão ver, já todas as aulas já estão configuradas, mas todas estão trancadas, tá? Então, a primeira aula já está aqui. Depois, tudo aquilo que eu expliquei para vocês hoje, tem aqui um arquivo, então vocês vem aqui, ó, clicar, baixar, então vai baixar aqui para vocês um arquivo explicando passo a passo das 12 semanas, o que vai ter. Vocês vão observar, quando vocês entrarem aqui, que toda semana tem um negocinho que chama meta. Meta semanal, 30 novas conversas. Meta semanal, 40 novas conversas. Meta semanal, 8 reuniões agendadas. Isso aqui é o genérico, e essa meta nós vamos desenhar para cada um de vocês. Então, tem gente que a meta vai ser 30 novas conversas. Tem gente que a meta vai ser 2. Isso vai depender do que vocês vão preencher lá no questionário e eu vou moldando junto com vocês. Aqui, isso não está aqui hoje, os meninos, hein? Quem já tinha acessado a plataforma, deixa eu voltar aqui. Quem já tinha acessado a plataforma ainda não tinha visto, eu vou acrescentar aqui para vocês hoje. Nós temos uma planilha que nós vamos preencher juntos. Aqui, ó. Trazer ela aqui na tela para vocês. Vocês vão preencher essa planilha aqui para mim. Que planilha é essa? É a calculadora 10K. Então, ela está preenchida, cada um vai ter a sua planilha diferente. Cada um vai ter informações diferentes. O que tem nessa planilha, Lucas? Trouxe um exemplo aqui, tá? Qual que é a minha meta de ganho? R$ 1.500. Um exemplo. O que eu ganho por comissão? Ganho R$19 de comissão. Qual que é a minha taxa de conversão? Qual que é a minha taxa de conversão de ligação para enviar proposta? Qual que é a minha taxa de conversão de proposta para venda? Quantos dias trabalhados eu vou ter esse mês?
e quantas conversas eu tenho capacidade, ou conversas, ou atendimento, vai depender do seu negócio, eu tenho capacidade de fazer por dia. Então, nós vamos preencher isso juntos, tá? Isso aí nós vamos preencher juntos. Quando eu falo juntos, eu vou preencher online junto com a Sheila, vou preencher junto com a Yasmin, vou preencher junto com o João. Preencheu aqui, automaticamente a gente vai ter um resultado aqui embaixo para a gente entender quantas vendas eu tenho que fazer. Para eu fazer quantas vendas, eu tenho que ter quantas propostas enviadas. Para eu ter quantas propostas enviadas, eu preciso fazer quantas ligações. Por isso que eu falo com vocês que venda é método e é número. Quando eu consigo chegar nisso daqui, e aí falando com vocês que talvez em 90% a gente não vai ter esses números na cabeça para preencher essa planilha. E é por isso que a gente vai preencher junto, porque eu vou dialogar com vocês, nós vamos estipular esses números baseados numa sua realidade, para a gente trabalhar o checklist com base nessa informação que a gente vai preencher. E aí, automaticamente, se a gente conseguir calibrar isso aqui legal, se a gente conseguir seguir esse cálculo aqui embaixo, automaticamente o resultado disso vai ser o quê? O valor que você colocou lá em cima de ganho. Pronto. Por isso que vende é matemática. Tanto é que, vou dar um exemplo do que está preenchido na tela aqui. Aqui está preenchido que a minha capacidade de atendimentos por dia são 50. Se eu colocar aqui 30, aqui embaixo ficou vermelhinho. Então, a planilha está me mostrando o seguinte, amigo, você está falando que você tem que ter 38 conversas por dia de acordo com as informações que você preencheu. Mas a sua capacidade é 30, então você não vai bater essa meta. Honestidade. Não adianta você estipular um número que você não vai conseguir cumprir. Então, você precisa ou ajustar, deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês. Ou você precisa ajustar o volume de vendas, ou você precisa melhorar a sua taxa de conversão. Então, nesse caso aqui, vamos melhorar o quê? Vamos dar um exemplo. Eu quero melhorar, vamos trabalhar para a gente melhorar a conversão em 50%. Opa, pronto. Então, se eu melhorar a minha conversão em 50%, eu vou precisar eu vou ter 23 conversas com esses números que eu preenchi, automaticamente eu vou chegar no resultado que eu quero. Então, por isso que venda, gente, é matemática. E aí, rapidamente voltando na nossa apresentação, falando do improviso. Quando no dia 30 eu tenho essa conta desenhada na minha frente, e aí a gente vai falar muito do meu painel à vista, se eu tenho isso aqui pregado na minha frente, vamos falar igual do call center que trabalha nas baias, né, nas PA, se eu tenho isso aqui pregado na minha PA e eu sei que eu tenho que fazer todos os dias 30 conversas, aqui embaixo, todos os dias eu tenho que fazer 23 conversas, eu vou trabalhar com foco em ter 23 conversas. Porque para eu ter 23 conversas, trazendo para essas informações que estão preenchidas aqui, eu preciso ter propostas enviadas no mês. Eu preciso ter 198 propostas enviadas no mês. Mas se eu estou falando que eu vou trabalhar 22 dias por mês, que são 22 dias úteis, vamos fazer uma conta? 198 dividido por 22 dias dá quantas propostas por dia? 9 propostas. Então, se eu enviar 9 propostas por dia, no final do mês, a tendência é que eu consigo fazer o número de vendas que eu preciso. E aí, eu paro de trabalhar por rumo e vou trabalhar com foco no que eu preciso fazer. Então, eu tenho que gerar 9 propostas por dia, eu tenho que conversar com 23 pessoas por dia, eu tenho que ligar para 50 pessoas por dia. Se eu fizer isso, que faz parte do meu processo, o resultado do dinheiro da comissão, ela vem de forma quase que automática. Pegaram? Estou vendo vocês balançar a cabeça, eu vou entender que vocês pegaram. Então, tá bom. João respondeu com joinha aí. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre o portal aqui? Onde a gente vai ter o conteúdo? Não? Posso tirar da tela? Então, parei o compartilhamento. Estamos a 1h30, exatamente o meu planejamento. Consegui cumprir a risca. Estou até feliz, gente. E agora eu quero, rapidinho, eu vou abrir para vocês. Yasmin, sei que você não tem vergonha, que você fala. Yasmin é formada em Direito, gente. Quem faz Direito não tem vergonha de falar, não. E aí, Yasmin, o que você achou e qual que é o seu sentimento a partir de agora? Eu achei incrível esses métodos. Algumas coisas eu
familiar, né? Porque eu já fiz alguns cursos, eu venho estudando vendas aí, algumas coisas são familiares, mas participar desse método aí, à risca, passo a passo, disciplina, eu acredito que eu vou conseguir atingir meu objetivo e eu estou focada, com certeza, pode contar comigo. Show de bola, show de bola. Ô, gente, eu não vou abrir para todo mundo, não. Talvez está sem graça de falar, mas alguém quer falar? Alguém quer trazer aí algum sentimento? Alguém quer falar alguma coisa? A hora é agora, hein? Não, então eu vou entender o silêncio como um não, tá? Também 1h30 já, né, gente? Já é 9 horas, então também tá cansado, né? Obrigado aí por vocês terem entrado hoje, participado, tá? Daqui a pouquinho eu já mando o acesso para quem ainda não tem, já mando lá no privado no WhatsApp. Vou criar o grupo, vou colocar todo mundo no grupo, tanto vocês que participaram, quanto o pessoal que não conseguiu entrar, mas eu já vou colocar eles no grupo. Durante a semana, eu vou mandar mensagem lá para vocês, e aí nem sempre vai ser eu, tá? Às vezes vai ser a Zélia, então fica atento lá no grupo, eu vou falar qual que é o número que a gente vai sempre estar mandando mensagem para vocês deixarem salvos. Inclusive, vou pedir para vocês salvarem tanto o meu contato quanto o contato que vai estar lá, que eu vou identificar, que às vezes eu vou mandar em lista de transmissão. Quando tem que mandar em um por um, jogo na lista, se você tiver com o meu contato salvo lá e o telefone de suporte, vocês vão receber a mensagem lá, tá? Durante a semana, estou à disposição de vocês, todo mundo já recebeu uma mensagem minha aí no privado, tem meu contato, salvo aí, e eu tenho certeza que em março, quando a gente finalizar esse negócio, minimamente dobrar o ganho que você tem hoje, eu acho, e tenho certeza, acho não, eu tenho certeza que é possível fazer, tá? Talvez daqui a 90 dias você não vai conseguir chegar nos 10K. Também não vou iludir ninguém. Mas pelo menos se você ganha comissão, óbvio, né? Se você trabalha com comissão, pelo menos dobrar o seu ganho atual com comissão, eu tenho certeza que é possível fazer. Fechou? Ó, o João Lúcio falou que vai chegar nos 10K. Então tá bom, gente. Ó, obrigado, boa noite, tchau, tchau. Ah, não, peraí. Quem tá com a câmera aberta aí, dá um sorriso que eu vou tirar um print aqui. Peraí. No 3, hein? 1, 2, 3. Aí. Valeu, tá salvo. Vou mandar lá no grupo depois. Gente, ó, valeu, abraço, boa noite. E vamos que vamos. Tchau, gente, com Deus. Boa noite. Boa noite. Tá vivo, filho? Tem que parar a gravação aqui. Você tem que clicar. Ah, vai ter que editar essa parte. Você tem que clicar nos 3 pontinhos aí, ó. Achei. Parar. Eu